Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vida Devocional. Eu sou o Júnior Meirelles, sou evangelista na Igreja Presbiteriana Boas Novas, no bairro do Limão. Sou também idealizador da campanha nacional Namoro com Propósito e apresento aqui na IPP-TV, às sextas-feiras, às 19 horas, ao lado da minha esposa, o podcast Namoro com Propósito. É um prazer compartilhar com você esse tempo de reflexão na Palavra de Deus. Espero que essa palavra possa alcançar o seu coração e que você receba direção para a sua vida através da doce e poderosa Palavra de Deus. Hoje eu quero refletir com você sobre a continuidade de um assunto que eu comecei na última vez que estive aqui. Na última vez eu falei sobre o tema Moça, case-se com um rapaz assim. E à luz do Salmo 112, eu compartilhei as características de um homem que toda mulher de Deus deve buscar para ter um relacionamento, para poder se casar. Nós vimos que aquelas características são umas características básicas que não podem faltar em uma pessoa com quem nós passaremos a vida toda. Hoje eu quero refletir sobre, rapaz, case-se com uma mulher assim. E, portanto, nós descobriremos aqui quais são as características, as virtudes que indicam que eu encontrei a pessoa com quem eu devo me casar, que eu encontrei alguém que vale a pena insistir em um relacionamento. Gostaria de levar você, rapaz, a refletir sobre o que vai conduzir a sua escolha por uma namorada quando esse tempo chegar. E talvez você já está namorando, o que é que vai te dar a convicção de que você está ao lado de uma moça que será uma boa esposa, com quem você poderá constituir uma família, criar seus filhos e viver com ela até que a morte os separe? São questões importantes, é muito tempo para poder se viver ao lado de alguém e, portanto, essa pergunta ela é muito importante. Você, moça, que está nos acompanhando também, é claro, essa mensagem será importante para você. Você pode visitar a playlist da IPP-TV e procurar a primeira mensagem com o título Moça, case-se com um homem assim. Mas a mensagem de hoje também falará ao seu coração, afinal, a palavra de Deus definirá aqui um prumo para que você observe a sua vida, para que você possa medir a si mesma e perceber se você tem desenvolvido essas características nas quais nós meditaremos hoje. Se você tem se conformado à imagem dessa mulher de Provérbios capítulo 31, que é o texto que eu escolhi para a nossa reflexão. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 31, verso 10, o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda de noite, e ela já se levanta e dá mantimento à casa e tarefas às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si vestes de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Deem a ela o fruto da sua mão e que de público as suas obras sejam louvadas. Que texto maravilhoso!
Esse texto de Provérbios, capítulo 31, é um dos poucos textos que não foi escrito por Salomão no livro de Provérbios. A assinatura da autoria deste capítulo é registrada a Lemuel, um rei, e ele registra aqui, conforme o capítulo 31, verso 1, palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Existem algumas possibilidades sobre quem foi Lemuel, e uma dessas possibilidades é que era um apelido carinhoso que Betseba dava para Salomão, seu filho. E aqui ele registra as palavras que a sua mãe lhe disse na ocasião em que ele estava possivelmente amadurecendo e provavelmente estava no tempo de encontrar uma mulher para poder se casar, uma mulher para ter um relacionamento. É importante nós refletirmos, em primeiro lugar, que o mundo, muitas vezes, ele escolhe uma parceira sentimental, um parceiro sentimental, a partir de estética, da beleza, da aparência, das vestes. Nós vemos hoje as pessoas definindo com quem devem se relacionar a partir de padrões meramente visuais e estéticos. Mas nós, que somos homens de Deus, nós não podemos buscar uma mulher para se casar, para você viver a vida toda ao lado dela, baseando em padrões meramente estéticos. Esses padrões, esses critérios, eles não vão colaborar para a saúde do relacionamento a longo prazo, e muito menos para a longevidade de um relacionamento. Afinal, se o critério mais elevado que um homem tem para escolher uma esposa é a aparência, a beleza, esse relacionamento ele tem prazo de validade. Ele só vai durar enquanto a beleza naquele estado durar. Quando a beleza amadurecer, quando essa pessoa não for tão bela quanto ela é hoje, possivelmente esse relacionamento vai ruir, porque ele está baseado num critério extremamente irrelevante. Homens que temem a Deus não devem buscar para si mulheres baseadas simplesmente na aparência delas. A Bíblia deixa muito claro em Romanos, capítulo 12, que nós não devemos viver como vivem as pessoas deste mundo, mas nós devemos ousar permitir que Deus transforme a nossa mente, ou seja, viver de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente. E quando nós pensamos de uma forma diferente, nós experimentamos aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável, que é a vontade de Deus. Então só há uma chance de você experimentar algo diferente do que o mundo tem experimentado, que são relacionamentos em ruínas. O mundo, ele constitui relacionamentos, mas também os destrói na mesma velocidade. Os homens estão vivendo com o coração completamente dilacerado por causa de relacionamentos sem compromisso baseados em critérios irrelevantes como esse. Mas quando nós temos a nossa mente transformada e buscamos aquilo que o Senhor deseja que busquemos, nós podemos desfrutar dessa promessa de viver aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e que é agradável. Portanto, de antemão eu já te digo que a melhor forma de você experimentar coisas boas da parte de Deus na sua vida sentimental é você buscando a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Nós precisamos refletir aqui qual o motivo de tratar sobre isso. Uma pessoa para poder me relacionar. Por que é relevante tratar sobre esse assunto? Por que eu não poderia tratar sobre outro assunto aqui? Bom, é importante a gente refletir sobre isso, porque é a escolha da pessoa com quem vamos nos casar é uma das escolhas mais importantes que podemos fazer na nossa vida. Ela vai definir todos os aspectos da nossa vida, em certo sentido. Afinal, não tem como você ir bem nas coisas fora do lar se você estiver indo mal dentro do lar. Não tem como você fazer boas escolhas se você estiver triste, magoado com a decisão que tomou em relação à esposa com quem você se casou. Isso vai afetar a sua vida em muitos aspectos. Por isso essa pergunta, qual tipo de mulher eu devo procurar para a minha vida, ela é fundamental. Eu preciso descobrir a resposta para essa pergunta. Eu escrevi um livro chamado Deus Une Propósitos. E veja o que eu registrei nesse livro chamado Deus Une Propósitos. Eu escrevi o seguinte: você pode sonhar tão alto quanto quiser. Você pode ir tão longe quanto desejar. Mas se você se casar com a pessoa errada, sua casa irá se tornar a gaiola de um pássaro. Percebe que a escolha da pessoa errada pode podar suas asas, pode podar seus sonhos, pode limitar
as suas capacidades? E eu continuo afirmando que, por isso, antes de casar, fale com a sua noiva ou com o seu noivo e diga-lhe, antes de seguirmos adiante, gostaria de avisar-lhe o quão alto planejo voar, só para o caso de você ter alguma ideia de construir uma jaula ao redor da minha vida. Então é muito importante saber com quem você está se casando, até porque o texto continua dizendo, você deve dizer para essa pessoa que você é uma águia, que voa alto. E se você é uma águia, não deve se casar com uma pomba, porque as pombas não voam para o mesmo lugar que as águias. Então é muito importante você entender que a escolha da pessoa com quem você vai se casar, ela vai afetar muitas áreas da sua vida. Provérbios, ele é um livro de muita sabedoria, e entre as coisas que Provérbios ensina, nós podemos ver, por exemplo, a questão de quão amargo pode ser a escolha da pessoa errada. Quão amargo pode ser o futuro de alguém que casou-se com a pessoa errada. Veja alguns textos de Provérbios. Provérbios 21:9 diz que é melhor morar no canto do telhado do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Então é melhor você morar numa casa pequena do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Provérbios 21:19 diz, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e irritadiça. Provérbios 25:24 diz, melhor é viver no canto do telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios 27:15 diz, goteira constante num dia chuvoso e a mulher briguenta são semelhantes. Você já se sentiu perturbado no meio da noite por causa de uma goteira que, vez ou outra, tirava o seu sono, fazia você acordar? É o que Provérbios está comparando a mulher briguenta, a uma coisa incessante que entristece, que chateia. É brutal as comparações que Provérbios faz, mas elas relatam quão desastroso é estar ao lado da pessoa errada. Por outro lado, veja, Provérbios também relata como é estar ao lado da pessoa certa. Provérbios capítulo 18, verso 22, Salomão registrou o seguinte, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Se por um lado Salomão vai registrar uma série de coisas desagradáveis e relacionar essas coisas à escolha da esposa errada, por outro lado ele diz que quem encontra uma esposa, uma boa esposa, quem fez a escolha certa é alguém que caminha pela vida com o coração mergulhado no senso de que foi abençoado pelo Senhor. Alguém que caminha sabendo que está debaixo da bênção de Deus. É diferente, aqui está um contraste muito claro entre fazer a escolha certa e fazer a escolha errada. Por isso essa decisão é muito importante para nós. Nós devemos refletir também sobre o que deve atrair um homem numa mulher. O que um homem deve buscar em uma mulher? Nós já vimos aqui que os padrões, os critérios do mundo são irrelevantes e eles acabam estabelecendo relacionamentos com prazo de validade. Se eu não devo buscar aparência, estética, beleza, o que eu devo buscar então? O que deve atrair a atenção de um homem em uma mulher? Olha, o texto que nós lemos, o versículo 10, Provérbios 31:10, Lemuel ele provoca uma pergunta, essa pergunta é provocativa porque ela nos traz a resposta para isso, o que um homem deve buscar em uma mulher. Provérbios 31:10 diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? Veja, ele está aqui simulando a busca de um homem por uma esposa. E ele destaca uma única coisa que esse homem deve buscar na mulher com quem ele vai se casar. A mulher com quem ele vai dividir toda a vida com ela. E essa coisa é a virtude. As virtudes são aquilo que nós devemos buscar com mais vigor na pessoa com quem a gente deseja se relacionar. Lemuel, aliás, ele não está dizendo aqui, por exemplo, que essa mulher que ele deve buscar é uma mulher que se veste bem, que se maqueia bem, uma mulher que tem um belo cabelo. É claro que se ela tiver todas esse conjunto de coisas e for virtuosa, glória a Deus. No entanto, o que ele destaca como mais importante a ser buscado em uma mulher, e que você, homem, que está me acompanhando aí, deve colocar como objetivo, como propósito da sua busca, são as virtudes.
As virtudes, elas são qualidades morais, qualidades espirituais que são cultivadas por uma pessoa que teme a Deus. Uma pessoa que teme a Deus cultiva virtudes. Virtudes como fidelidade, diligência, misericórdia, sabedoria, modéstia, descrição, dignidade, bondade. Todas essas virtudes são citadas na mulher de Provérbios, capítulo de número 31. Coisas que são cultivadas no temor a Deus. E é claro que a gente vai encontrar em momentos da nossa vida pessoas que não conseguem atingir esse padrão, mas nós não podemos abrir mão de alguém que está buscando se conformar à imagem dessa mulher descrita nas Sagradas Escrituras. Obviamente nós somos falhos, somos fracos, erramos, mas nós devemos buscar para a nossa vida alguém que minimamente está se esforçando para se tornar esse retrato que as Escrituras nos destaca, esse retrato que as Escrituras nos propõem. O valor das virtudes sobre a beleza. Você já imaginou que as virtudes elas estão muito acima da aparência e da beleza? Veja o que Provérbios 31, 30, o texto que nós lemos diz. Ele diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Então, a virtude está acima da beleza. Há um outro texto em Provérbios 11, 22 que diz que como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa, mas sem descrição. Então é muito importante nós focarmos nas virtudes. Foque nas virtudes. Busque para estar ao seu lado, acima de tudo, uma mulher virtuosa. Não adianta ela ter fórmula, mas não ter conteúdo. Não adianta ela parecer uma coisa, mas no seu interior, na sua essência, ela não ser aquilo que ela parece ser. Então vamos ver então quais são as virtudes que eu quero destacar à luz desse texto? Vamos descobrir então quais são essas virtudes que eu devo buscar. Já destaco que essas virtudes, elas não são coisas inatingíveis. A mulher de Provérbios capítulo 31 não é uma utopia. Nós podemos orar a Deus e confiar que existem pessoas que estão se esforçando para se conformar a essa imagem. E as características, os atributos que eu quero trazer para a sua reflexão nessa manhã, são características e atributos extremamente básicos, condições sem a qual nós não podemos entrar ou manter ou evoluir em um relacionamento. É fundamental que você observe essas características, esses atributos, e que você, em hipótese alguma, abra mão de qualquer desses atributos que eu pretendo refletir com você. Repito, é possível que essa pessoa não tenha desenvolvido todos esses atributos, mas que você perceba o esforço dela para isso. O que não pode acontecer é você estar ao lado de alguém que não consegue fazer o básico e não se esforça para isso. A primeira característica que eu quero destacar é a característica descrita no verso 30. Leia comigo o verso 30. O verso 30 diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. A primeira característica é justamente essa, o temor ao Senhor. Essa é a primeira virtude que você deve buscar em uma mulher para você se casar, até porque essa virtude é a base de todas as outras virtudes. Uma pessoa que teme a Deus, ela certamente vai buscar evoluir, melhorar, se tornar uma pessoa melhor ao longo da sua vida. Não tem coisa mais agradável do que você estar em um relacionamento com uma mulher, você também, moça, que certamente está nos acompanhando, estar em um relacionamento com um homem que teme a Deus. É a convicção de que aquela pessoa que teme a Deus, antes de fazer qualquer coisa, ela vai pensar que as suas atitudes não reverberam apenas na pessoa com quem ela se relaciona, mas também elas reverberam em Deus. O que eu faço contra alguém criado à imagem de Deus, eu faço contra Deus. O que eu faço e é pecaminoso, não é um ato que afeta apenas a mim ou a pessoa com quem eu me relaciono. É um pecado cometido na presença de Deus. Então, o temor ao Senhor é uma das características mais importantes que um homem deve buscar em uma mulher. Sem essa virtude, sem essa característica, eu não te encorajo a permanecer em um relacionamento. Uma mulher que não teme a Deus trará muito prejuízo para a sua vida. Ora, se ela não teme o Senhor do universo, o Deus onipotente, o Deus poderoso, ela não saberá
ser uma mulher submissa segundo as Escrituras para você. Nós poderíamos tratar sobre submissão, sobre o conceito, mas eu defino uma submissão de acordo com as Escrituras, não de acordo com aquilo que nós desejamos no nosso coração. A segunda característica, ou a segunda virtude que nós podemos destacar numa mulher que é digna para se casar, para ser buscada, para ser encontrada, é que ela é uma mulher de confiança. Veja, Provérbios capítulo 31, verso 11 diz assim: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ele lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Olha, o coração do marido confia nela. Não haverá falta de ganho significa que não há nada que ele possa desconfiar dela. Não há nada em que ela subtraia dele. Ela simplesmente sempre acrescenta, ela é de confiança. E ela é de confiança em todos os dias da sua vida. Ela é uma pessoa que faz bem ao seu marido em todos os dias da sua vida. E aqui é um princípio importante. Muitas vezes a gente espera entrar em um relacionamento para se tornar uma pessoa de confiança. Muitas vezes a gente espera encontrar um relacionamento sério para se tornar uma pessoa de confiança. A moça ou o rapaz, eles falam assim, não, por enquanto eu vou brincar. Por enquanto eu vou ter outros relacionamentos, vou experimentar, não vou tratar com fidelidade, com honra, porque não é um relacionamento sério. Mas veja, o texto está dizendo que essa mulher, ela é digna de confiança não só quando ela começou um relacionamento sério, porque ela faz bem ao seu marido em todos os dias da vida dela. Não só quando ela está em um relacionamento com ele, mas as atitudes dela, antes mesmo de encontrar esse homem, já são atitudes de fidelidade, já são atitudes de confiança. Ela se guarda para encontrar o homem com quem ela vai casar e passar a vida toda. Óbvio, repito, algumas pessoas não conseguem, elas caem, pecam, mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Romanos 8, verso 1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se em algum momento da vida essa mulher abandonou a pureza, agiu de forma que não fez bem ao marido que ela ainda nem conheceu, se ela se arrependeu e hoje ela busca viver em santidade e em pureza, essa mulher também é digna de confiança. É muito importante você considerar que se você está em um relacionamento com alguém que já te deu evidências de que ela não é confiável, não é prudente continuar no relacionamento com ela. E também não é prudente entrar em um relacionamento com alguém que não é confiável. Eu lembro de estar aconselhando um rapaz que começou a conversar com uma moça pela internet. E ele foi evoluindo naquele relacionamento pela internet, até que ela revelou para ele que ela tinha namorado, mas que ela estava muito interessada nele. E que se ele topasse, ela terminaria o relacionamento para poder ficar com ele. E ele simplesmente disse para ela, olha, como eu posso começar um relacionamento sobre o fim de um outro relacionamento e acreditar que caso você encontre alguém mais interessante do que eu lá na frente, você não vai fazer o mesmo comigo? Ou seja, uma pessoa que começa um relacionamento quebrando um vínculo, que é infiel por mensagens, ela não é digna de confiança e não é uma pessoa com a qual eu devo insistir em entrar em um relacionamento com ela. A terceira virtude que eu destaco é que a mulher de Provérbios é uma mulher disposta ao trabalho e a ajudar o seu marido. O versículo 13, o versículo 19, o versículo 27 nos diz sobre os atributos dessa mulher em trabalhar. Ela busca lã e linho, ela trabalha com as mãos, ela vigia o andamento da casa e não come o pão da preguiça. Essa mulher é uma mulher extremamente disposta a cooperar com seu marido e tudo que eles têm é fruto do esforço mútuo. Ela se esforça junto com o marido para que ela possa cooperar para o sustento da sua casa, para que a sua casa prospere. A quarta virtude que eu destaco é que ela é uma mulher que sabe administrar bem as suas finanças. O verso 16, o verso 18, o verso 24 nos diz que ela examina uma propriedade de compra, ela percebe que o negócio é lucrativo, ela faz roupas de linho e as vende. Ou seja, essa mulher é uma mulher que contribui para a provisão do lar. Ela sabe gerir as finanças do lar, ela sabe o que tem, ela sabe até que ponto pode gastar, até que ponto pode investir, e por isso ela é uma bênção na vida do marido. Não há coisa mais desagradável do que você estar em um relacionamento com uma mulher que gasta de forma desenfreada e que ela não é capaz de pensar que aquilo pode prejudicar o relacionamento. Por isso é muito importante considerar que essa mulher, ela sabe administrar as finanças de forma sábia. Uma quinta virtude é a generosidade.
poderia acrescentar misericórdia, porque o verso 20 diz que ela abre mão ao aflito e estende as mãos ao necessitado. Ela é uma mulher misericordiosa, além de administrar bem as finanças, de comprar, vender e saber até que ponto pode gastar, essa mulher é generosa, piedosa e ela ainda abençoa os necessitados. Uma sexta característica é que ela é uma mulher sábia. E a palavra do Senhor nos diz em Provérbios que a mulher sábia, ela constrói, ela edifica o seu lar, mas a tola com as próprias mãos o destrói. E aqui o texto nos diz no verso de número 26 que ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ou seja, ela é uma mulher sábia, é uma mulher que age com sabedoria, que fala com sabedoria, que acrescenta, que edifica e não que destrói. A última característica que eu quero destacar, e que é uma característica importante, que é um dos termômetros também que deve levar você a escolher uma pessoa para se casar, é que essa mulher tem uma boa reputação. O que as pessoas geralmente falam sobre ela? O texto de Provérbios diz que essa mulher é uma mulher que já é casada, ela é elogiada pelos filhos, ela é elogiada pelo marido, ela é elogiada pelos cidadãos, e o próprio marido, quando ele está entre os juízes, o verso de número 23 diz, seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. Esse homem é estimado por causa da reputação da sua esposa. É muito importante considerar a reputação de uma pessoa antes de entrar em um relacionamento com ela. É impossível que todas as pessoas estejam erradas sobre o caráter daquela pessoa e só você esteja certo. Descubra quem é aquela pessoa antes de você entrar em um relacionamento com ela. Saiba sobre o histórico dela e perceba, tente perceber se ela tem buscado mudar ou se ela continua sendo aquela pessoa que está sendo descrita pelas pessoas ao seu redor. Essas virtudes são extremamente importantes, eu repito elas para você. A primeira virtude que nós temos é o temor ao Senhor. Não deve abrir mão dessa virtude. A segunda virtude, uma mulher de confiança. A terceira, ela trabalha e se esforça junto com o marido. A quarta, ela sabe administrar as finanças. A quinta, generosa. A sexta, ela é sábia. E a sétima, ela tem boa reputação. Eu concluo dizendo que você não deve buscar para a sua vida uma mulher simplesmente por padrões estéticos, visuais, mas você deve buscar pela sua essência, pelas suas virtudes, porque isso é um alicerce correto sobre o qual você pode edificar o seu relacionamento. Busque nutrir também, homem, as virtudes do Salmo 112, para que você seja um presente de Deus para a vida dessa mulher e que vocês juntos possam construir algo muito bom na presença de Deus. Bom, vou orar por você, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença diante da tua palavra. Eu não sei quantos jovens, solteiros, namorados, noivos me ouvem, mas eu peço ao Senhor que possa conduzi-los, Deus, na sua vida sentimental, para que eles possam fazer a escolha de acordo com os princípios da sua palavra e não de acordo com aquilo que o mundo ensina. Que o Senhor possa ser glorificado através dessa atitude, dessa escolha. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas você pode me visitar lá na Igreja Presbiteriana Boas Novas, na rua Roque de Moraes, número 115, no bairro do Limão. Vai ser um prazer poder te receber às quartas-feiras, às 20 horas, no domingo, às 9h30, nós temos a IBD, e no domingo, às 19 horas, o nosso culto solene. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.